Bom dia, irmãos. Glória a Deus. E queridos, que honra, privilégio poder estar aqui com vocês. Quero agradecer meu pastor, meu pai. Obrigado, mestre, por mais essa oportunidade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 15, a partir do verso 11. Hoje em dia a gente nem está falando mais quase abra a Bíblia, né? Acesse a Bíblia, na verdade, né? Todo mundo, quero convidar você a acessar a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 15, verso 11. Esse negócio de tudo online, né? Outro dia alguém me contou que o rapaz estava no velório, daí ele falou assim, perguntou para alguém, você sabe a senha do Wi-Fi? Aí alguém falou para ele, rapaz, respeita o morto. Ele falou assim, é tudo junto? Misericórdia, né, irmão? Misericórdia, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler então. Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome entre toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher-se o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, vão depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés, tragam o novilho melhor que tiver, vamos fazer uma festa e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvindo a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as meretrizes, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, Senhor, que nos edifica. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor já tinha programado algo especial para os teus filhos nessa manhã, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu me rendo à tua soberania nessa manhã, Senhor. Reconheço, Pai, que sem o Senhor nada eu posso falar aqui, Senhor. Mas com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, eu irei conseguir transmitir aquilo que está no teu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor para conosco, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola do filho pródigo, ela já inspirou lindas canções, muitas músicas bonitas. Eu lembro de uma música do Kadosh, né, que era muito, a gente chorava quando ouvia na igreja, né? E eu estava essa madrugada lendo, pesquisando, estudando sobre essa parábola e ligando os pontos ali onde Deus estava falando comigo. E eu li uma coisa que eu achei muito legal, né? Um pastor, ele estava em uma missão no Oriente Médio, em uma cidade do Oriente Médio, o nome é muito difícil, eu não vou lembrar agora. Mas o pastor que tinha enviado ele, ou era amigo dele, disse para ele: olha, quando você estiver lá, de forma nenhuma você arrisque contar a parábola do filho pródigo. Não tente, essa você não conte. Mas ele queria saber como que seria, ficou curioso, e ele estava lá na cidade onde ele estava evangelizando, cumprindo a sua missão, e ele arriscou começar a contar essa parábola do filho pródigo. E à medida que ele começava a contar, as pessoas viravam as costas e segundo ele, os homens, as pessoas daquela região, eles são muito de uma posição muito firme. Quando eles não gostam de algo, quando eles reprovam algo, eles falam não na cara, eles arrancam até a barba do rosto, eles viram as costas e não querem ouvir. Mas ele mesmo assim, ele insistiu em contar a história. E aí ele chegou e perguntou para um daqueles homens, ele falou assim: mas por que a ofensa é tão grande? Por que vocês ficam tão chateados? Aí um daqueles homens do Oriente Médio falou: olha, porque nós não acreditamos que isso seja real. Isso é impossível ter acontecido uma história dessa. Aí o pastor falou: mas por que você não acredita? Porque ele falou assim: jamais, nunca, na nossa região um filho se dirigiria assim ao pai. Jamais na nossa região um filho falaria dessa maneira com seu pai. Jamais. Ele falou assim: mas por que a ofensa é tão grave? Ele falou assim: porque jamais, nunca um filho pediria a herança do pai em vida. Era como se ele estivesse falando para o pai: pai, eu quero que você morra, eu quero a sua morte. Não existe para nós uma ofensa maior do que o filho desejar a morte do pai. Nós não acreditamos que isso poderia acontecer. E outra coisa que eu descobri, que eu achei muito legal também, é que, abrindo um parêntese, que eu acho que é importante falar também, que depois da Segunda Guerra, aqui no Ocidente, aqui para o nosso lado, a gente consegue perceber, e eu vi isso muito, e você vai perceber isso também, que a imagem do pai, ela vem depois da guerra, agora mais forte ainda, sendo totalmente destruída, desvalorizada, desonrada. E a maneira que isso começou a ser muito frisado, embutido na cabeça dos jovens principalmente, foi através da TV. Lembra aquele seriado americano, A Feiticeira? Que passava toda a tarde, acho que era os sábados. Ela tinha um marido. Como que era o marido dela? Era um paspalhão. Era um paspalhão, desrespeitado o tempo todo. Depois nos desenhos, quantos lembram dos Flintstones? Lembra dos Flintstones? Tinha o Fred. Quem era o Fred, aquele personagem? Era um pai, um paspalhão, todo atrapalhado, não tinha autoridade sobre a família. Lembra dos Jacksons? Lembra os Jacksons que moravam lá próximo das estrelas, lá, o pai todo atrapalhado, esquecia das coisas, um bobão, não tinha autoridade nenhuma. Agora mais recente, os Simpsons. Quem é o Barney Simpson? Um palhaço da família.
que o filho mais jovem tira com ele todo o tempo, não tem o respeito e a honra da família. Mas, voltando à história da parábola do filho pródigo, né? Então você veja que lá no Oriente Médio, é incabível isso que aconteceu aqui. Agora, aqui, para nós, essa história, ela já soa como uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Por quê? É como se fosse modernizando um pouco a história, atualizando um pouco a história do filho pródigo. Imagine um pai que tem uma empresa, um empresário muito bem sucedido, e esse homem, ele tem um grande negócio, e ele tem 2 filhos, um mais velho e um mais jovem. O mais velho, ele é aquele filho que chega junto, vai junto com o pai para a empresa, ou às vezes chega até antes do que o pai. Ele chega mais cedo, ele vai mais tarde, ele participa com o pai das reuniões da empresa, ele se interage dos negócios da empresa, ele cuida da empresa, ele participa de reuniões com o pai, com os funcionários da empresa, ele abraça o negócio do pai, ele procura abrir filiais novas daquela empresa, ele cuida dos negócios do pai, imitando o pai, como o pai faz aquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele é o mais velho, e que quando o pai faltar, possivelmente ele assumiria o lugar do pai. Inclusive até alguns finais de semana, feriados, ele abre mão para trabalhar, para cuidar dos interesses do pai. De contrapartida, tem o filho mais novo, mais jovem, que é o que não está nem aí para os negócios do pai, não está nem aí para a empresa do pai. Todo o dinheiro que ele ganha do pai mesado, ele torra tudo em baladas, bagunças, não tem interesse nenhum na empresa, dorme até tarde, vai de vez em quando na empresa, quando vai só para pedir dinheiro para o pai, não está nem aí com nada. E um dia lá foi até pego, preso, teve que o pai de madrugada soltar ele, porque estava dirigindo alcoolizado, foi pego na lei seca, e o pai tem que ir lá buscar ele, levar ele para casa. E um belo dia, esse filho mais jovem chega com o pai na empresa, com um traje social, e o pai diz que ele vai exercer um cargo gerencial na empresa. O que você faria no lugar do filho mais velho, sinceramente falando? É um absurdo, chega até a ser horrível, sim ou não? É injusto, é errado. Olhando por essa ótica, esse pai está maluco. Pense, o coração do filho mais velho. Foi o que aconteceu aqui, nessa situação que nós lemos agora. Só que essa situação horrível, né, que para nós é uma situação horrível, para as pessoas do Oriente Médio é um escândalo, e para nós é horrível, mas eu penso que Jesus, quando ele contou essa parábola, ele não queria chocar as pessoas com uma história, com um fim sem terminar. E se você ler bem, isso me intrigou bastante quando eu estava lendo a parábola do filho pródigo, que você vê que ela é uma história que não termina, ela é uma continuação. Como que começa o versículo 11? Veja lá para você ver. Como que ele começa? Continuou Jesus. Ou seja, quando eu estou contando algo para você e antes de eu falar eu digo continuando, é porque atrás tinha algo que eu estava falando ainda. Então eu estou dando continuidade em algo. E o que será que Jesus ele estava querendo dizer com essa continuação? Nós vamos entender agora. Lendo do capítulo 15, do verso 1, você vai entender que 3 parábolas, na verdade, elas são uma só. E nós vamos entender juntos e aprender juntos, profundamente, o que o Senhor quer nos ensinar com isso. Olha só que interessante. A história, quando Jesus, a Bíblia diz ali, você vai ver ali, que Jesus estava reunido em um lugar com publicanos e pecadores. Eles tinham se reunido ali para ouvir Jesus em um lugar. E aí a Bíblia vai dizer ali, a partir do verso 15, vai dizer que os fariseus
coloca para nós lá, olha só. Por isso foi empregar, não, perdão, volta lá, versículo 1 do capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Olha só. Pois era, não, perdão, não é. 15, capítulo 15, verso 1. Joia, maravilha. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ou seja, Jesus estava em uma reunião dentro de um lugar para conversar com pecadores e publicanos. E você vai ver, se você ler os evangelhos minuciosamente, você vai ver que Jesus ele não era odiado ou foi perseguido porque ele dizia que ele era o Cristo, Filho de Deus. Não. Jesus era perseguido e aconteceu tudo o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus, ele curava, perdoava e ressocializava os pecadores, os perdidos, que os fariseus julgavam ser mais pecadores do que eles. Por que era benéfico para eles ter alguém assim? Porque daí eles conseguiam justificar o erro deles. Eu erro, mas tem gente que erra muito mais. Olha aquela prostituta. Eu negocio impostos, mas olha aquela prostituta o que ela faz, olha aquela mulher adúltera o que ela faz. E o que Jesus fazia com essas pessoas que eles julgavam? Jesus andava com eles, Jesus curava eles, Jesus perdoava eles, e Jesus trazia eles para o convívio da comunidade, pessoas que eles julgavam não valer mais, não prestar mais, pessoas que eles julgavam não ter mais jeito. Inclusive eles, quando viam esse tipo de pessoa vindo por um lado da rua, eles iam para outro lado. Olha só o que diz o verso 2. Continua lá, olha só. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eles ficavam indignados com o que Jesus fazia. Olha o versículo 3. Então Jesus lhe contou uma história. Então, o que aconteceu? Jesus estava lá, se reunindo com os pecadores, as prostitutas, os doentes, os leprosos, e esses homens chegam na porta e começam a criticar a Jesus. E aí Jesus vai até eles e fala assim: olha, eu quero contar uma história para vocês. Posso contar uma história para vocês? Aí eles podem. Aí Jesus começa a contar uma história para eles. Qual que é a primeira história que Jesus conta? Primeiro a gente leu lá a parábola do filho pródigo, certo? Então a gente aprendeu lá que a história do filho pródigo ela é uma continuação. Fala para o seu irmão, continuação. Ela é uma continuação. Então Jesus estava lá, a gente leu lá o filho pródigo. Aí Jesus vai contar uma história para eles. Aí Jesus conta para eles, Jesus fala assim: olha, qual entre vocês que tendo 100 ovelhas, quando uma delas se perde, quando você acha ela, você encontra ela, você não leva ela para casa e faz uma festa e fica feliz? E a ovelha, irmão, é interessante que a ovelha, quando ela está perdida, ela sabe que está perdida. Eu tenho um cachorro lá em casa desse tamanho assim, ó. Quando a gente já aconteceu de ele sair de casa e se perder, e eu ficar ele olhando ele de longe, o bicho sabe que está perdido. Ele sabe que não está no ambiente dele. Ele sabe que ele se perdeu. Você já viu carreirinha de formiga? Formiga quando está certinha, você pega e tira uma com o dedo para fora daquilo ali, você vê que ela começa a andar para tudo quanto é lado, porque ela sabe que está perdida. Ela está perdida. A ovelha sabe que ela está perdida. Então olha só o que diz o texto, continua lá, o versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Agora ele fala como que é: eu digo da mesma forma
que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus estava mostrando para eles: olha, a ovelha, ela está lá fora e ela sabe que está perdida. Ela sabe que ela está perdida, mas ela está lá fora, mas ela sabe que está perdida. Aí ele continua, e aí ele conta a história da dracma perdida, e é aquela história da mulher que está lá dentro de casa, e ela perde uma dracma, e aí a Bíblia diz que ela varre toda a casa, e encontra aquela dracma perdida, e aí ela chama as amigas, faz uma festa, e fica feliz por ter encontrado uma dracma. Então Jesus conta a segunda história, da dracma perdida, que se a gente não conhecer o contexto e o significado disso, irmãos, é um negócio meio sem sentido. É como se fosse assim, ó, você está lá no seu Life Group, aquele manto do Life Group. Quantos Life Group tiveram manto essa semana? Então imagine, você está lá no manto do teu Life Group, lá aquela palavra poderosa, os irmãos testemunhando que vieram do encontro e tudo. Aí uma irmã levanta a mão: posso dar um testemunho? Eu disse: claro, irmã, pode contar. O seguinte, eu tinha 10 canetas, mas eu perdi uma. Mas daqui a pouco eu varri toda a casa e eu encontrei a minha outra caneta. Aleluia! Você ia olhar para ela e ia dizer o quê? Caneta. É assim quando nós olhamos essa história da dracma perdida. Mas quando você entende o que significava uma dracma perdida, você compreende o valor. A dracma perdida, ela tem valor. Naquela época, irmãos, a dracma, o que acontecia? Quando uma mulher se casava, o pai pegava e dava a ela uma quantidade de dracma, para servir para ela como se fosse um seguro. Por quê? Caso o marido viesse a falecer, ou como aconteceu lá com o filho mais novo, lembra que o texto diz que houve uma grande fome, e ele acabou gastando tudo que tinha e foi comer com os porcos. Então o pai dava aquela quantidade de dracma para a filha no dia do casamento, para ela guardar, para que quando viesse um momento muito difícil, ela tinha aquele seguro guardado. E ela perdeu parte daquele seguro. Então a dracma, ela é uma moeda, e a dracma, ela foi perdida aonde? Dentro de casa. Ela sabia que estava, uma dracma sabe que está perdida, sim ou não? Não, ela é uma dracma, ela não sabe que está perdida, mas ela está dentro, e ela não sabe que está perdida. A ovelha, ela está fora e sabe que está perdida. A dracma, ela está dentro e ela não sabe que está perdida. Mas tanto a ovelha quanto a dracma tem valor. Concorda comigo? Tem valor. Então Jesus, aí depois, quando Jesus termina, ele continua. Lembra que eu disse que são 3 parábolas, que na verdade são uma só? Então, o que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens? Você vai ver que quando ele termina a história da dracma perdida, Jesus, ele pega e ele repete o final quando ele termina a dracma perdida e começa a contar a história dele, usa a palavra continuou, e ele termina a história do filho pródigo. Você vai ver que lá no final da história do filho pródigo, o final do capítulo é igual ao começo. Já parou para pensar nisso? É igual. Qual que é a cena do final da história do filho pródigo? O filho volta, estava fora, perdido, ele volta para casa. A Bíblia diz que ele caiu em si e ele fez um ensaio. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai que eu pequei contra o céu e contra ele.
Logo, ele se levantou, saiu do ensaio e foi ter com o pai. E aí o pai recebe ele, o novilho, e manda os funcionários e tal. E aí o filho mais velho que está dentro, que também recebeu herança, porque você vê no texto que a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles. Ele também recebeu herança do pai vivo. E a Bíblia diz que o pai coloca aquele filho para dentro, dá a túnica nova para ele, dá aliança para ele, dá sandália para ele, e traz ele para dentro. E o filho mais velho está vindo do trabalho, e ouve o barulho, a música, a festa, e aí o pai chama ele para entrar, fala: olha, entra, o teu filho, o teu irmão mais novo, mais jovem, que estava perdido, ele se perdeu. Essa é a terceira história, a história do filho pródigo. Então Jesus, ele conta 3 histórias que se tornam uma, e o final dessa é o mesmo daquele. Porque o que aconteceu? O filho mais velho estava na porta, vendo o que estava fora, perdido, voltando, e ele começa a criticar. O que ele fala para o pai? Puxa vida, eu trabalho com você há muito tempo, desde a minha infância, eu nunca desobedeci uma ordem sua, e você nunca deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. E começa a criticar. O que os fariseus e os doutores da lei fizeram na porta da casa, olhando Jesus recebendo aqueles que estavam fora, que voltaram? A mesma coisa, criticando. Olha que interessante, Jesus conta a história da ovelha, Jesus conta a história da dracma, e Jesus conta a história da parábola. Eu não sei com quem você se identifica, se você se identifica com o filho que representa a dracma perdida, ou com o filho que representa a ovelha perdida. Quando Jesus conta a história da ovelha, ele está falando do irmão mais jovem, estava fora, que era filho, que estava fora e que sabia que estava perdido. Quando ele conta a história da dracma, ele está se remetendo ao filho mais velho, que está dentro, mas está perdido. Eu não sei com qual deles você se identifica, eu não sei se você se identifica com a ovelha, ou você se identifica com o filho, ou se você se identifica com a dracma ou com o filho mais velho. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, eu não sei nadar muito bem, sabe? Na verdade, acho que eu não sei nadar, mas eu aprendi uma coisa, que a melhor coisa que você pode fazer quando você está se afogando e alguém vai te ajudar, é você não atrapalhar. O meu papel e o seu na salvação é só não atrapalhar. O meu papel e o seu no trabalho de reconciliação do Senhor é só a gente não atrapalhar. Sabe, irmãos, nós vivemos uma geração que nós temos muitos filhos, porque essa história da parábola do filho pródigo, na verdade, ela não é a parábola do filho pródigo, ela é a parábola do pai que ama e tem um filho perdido fora e um filho perdido dentro. Essa que é a realidade da história. Agora, o que um filho que está dentro perdido deve fazer? Não atrapalhe. Não permita que o seu achismo, o seu orgulho, a sua altivez, o seu tempo de anos de igreja atrapalhe o que Deus quer fazer em você e através de você. Não deixe. Se renda ao senhorio de Jesus. Tire os olhos das pessoas. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Pare de ficar na porta da igreja, na porta da célula, na porta da casa do seu discipulador criticando. Pare de ficar avaliando, murmurando, reclamando.
Pare de agir como aquele filho mais velho. A Bíblia diz que Deus, Ele jamais vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Só que muitas vezes nós vemos dentro da igreja filhos com o coração endurecido. Filhos que estão dentro, mas estão perdidos em rebeldia, em orgulho. Uma palavra que meu pastor fala muito, me fugiu agora, justiça própria. Até quando? Até quando? E uma coisa que me chamou a atenção, aquele filho mais novo, ele saiu. Sabe qual que é o lado positivo que eu vejo no filho mais novo? Sinceridade. Ele foi sincero com o pai. Pai, eu quero a minha parte, e eu quero sair, eu não quero mais. Sabe qual o ponto negativo que eu vejo no filho mais velho? Coração soberbo. Está junto, mas não está unido. Está junto, mas não está ligado. Como que eu sei se eu sou o filho perdido dentro ou o filho perdido fora? Os frutos. E filho perdido fora, o que ele deve fazer? Acaba com o ensaio, volta logo. A Bíblia diz que aquele jovem, ele ensaiou uma vez, ele caiu em si, quase comendo com os porcos, e disse: eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer para ele. Mais uma vez, a mesma sinceridade que quebrou ele, Deus usou para restaurar ele. Ele foi sincero com ele mesmo. Ele chegou numa consciência: não existe lugar melhor do que a casa do meu pai. Não existe coisa melhor na vida sem uma paternidade. Não existe, eu preciso voltar. Mas ele não ficou vindo numa célula e outra, num culto e outro. Ele não ficou mandando mensagem para o líder: talvez eu volte. Não, a Bíblia diz que ele ensaiou, ele se levantou e ele foi até o pai. E chegou humilde: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. E aí a Bíblia diz que o pai pede para colocar uma sandália nova, uma aliança, uma túnica nova. E o desejo daquele pai, irmãos, gostaria que você ficasse de pé. Sabe qual que é o desejo do pai, irmãos? Irmãos, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na minha vida. Eu estou vencendo esse cara aqui. Orei por isso. Irmãos, sabe qual que era o desejo do pai? Tanto o filho perdido fora, quanto o filho perdido dentro. Ele queria os dois na mesa. Ele queria os dois na mesa. Você que fica se avaliando, você que fica julgando os outros e fica se julgando, Deus não julga como eu e você. Pare de se sentir inferior ou melhor que os outros. Na mesa, diante do Senhor, nós somos todos iguais. Pastor, mas o senhor não sabe, eu era um líder, eu era um discipulador, eu era um homem usado por Deus, eu estou em pecado, eu estou tudo errado. O pai te quer na mesa. Pastor, mas eu tenho coisas que eu não concordo, eu não gosto do jeito que o senhor prega, eu não gosto do jeito que eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de pensamento e eu estou confuso, e eu não suporto aquele irmão, e eu tenho isso e eu tenho aquilo. Se renda. A mesma força que você usa para questionar, para brigar, para rebater, use para se humilhar. Se for preciso, dê um soco na parte de trás da sua perna para que você se dobre.
Se renda. Porque a história do filho pródigo, na verdade, ela é a história do pai que ama e que é os dois filhos perdidos, tanto fora quanto dentro, sentados na mesa com ele. E aquele pai deu o melhor novilho. O Senhor Deus deu o melhor que ele tinha pelos dois filhos. Essa saiu agora, irmão, essa eu não anotei. Essa até eu estou de cara. Meu Jesus amado. Ele fica aqui no meu ouvido falando e eu falo devagar para eu poder processar. Ele deu o melhor. O que o pai falou? Pegue o melhor novilho. Deus deu o melhor, cara. Deus deu o melhor novilho, o melhor dele, o seu próprio filho. Ele matou o nosso irmão mais velho para que a gente pudesse ter lugar na mesa, cara. Feche seus olhos. E eu queria nessa manhã convidar tanto você que se identificou com o filho mais velho, perdido dentro. Eu quero convidar você que talvez se identificou com o filho mais jovem. Há lugar para você na mesa. E à medida que nós vamos ouvir essa canção, você é livre para você vir aqui. E nós queremos orar com você. Apaga as luzes, por gentileza. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor nunca desiste nem dos que estão fora perdidos, muito menos os que estão dentro perdidos. Obrigado, Senhor, pelo Senhor saber que muitas vezes eu estive perdido dentro e o Senhor estava me esperando, Senhor. Querido, Deus está te esperando. Deus está lá dentro te esperando. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ao encontro daqueles fariseus, daqueles doutores da lei. E eu imagino que Jesus, depois de contar essas histórias para eles, ele disse: o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aí fora criticando, vocês vão festejar comigo por esses que estavam fora perdidos e voltaram. Irmão, não dá mais tempo de você ficar dentro perdido, criticando, reclamando, se limitando. Deus chamou você para fazer parte de uma grande obra, a qual não dá para parar, irmãos. Não é que nós não te amamos, não é que a igreja não te ama, mas nós não podemos parar. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar com você, mas nós podemos ajudar você a caminhar. Nós podemos ajudar você a se mover, a andar. E talvez essa ajuda vai vir através de um confronto, talvez essa ajuda venha por trás de um não. Eu gostaria que você, que se identificou com o filho, que está fora, que sabe que está perdido, eu gostaria que você ficasse de pé, ou que você viesse aqui para frente. Você que se identifica com o filho que está fora. Eu sei que eu estou perdido. Eu entendi que eu sou aquela ovelhinha perdida. Eu quero dizer para você que nessa manhã, o Pai quer pegar você nos braços e levar você para casa. O seu lugar não é no deserto, perdido, perdida. O seu lugar é dentro do aprisco. Essa pessoa que está aí com você, do seu lado, vai fazer uma oração com você. Você vai se realiançar com o Senhor. Eu quero você que se identificou com o filho mais velho. Eu gostaria que você ficasse em pé. Que você dissesse para o Senhor: Senhor, estou aqui. Eu sou o filho mais velho.
É a sinceridade que vai te ajudar a se salvar. Diga: Senhor, eu sou o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. E se tem alguém aqui nessa manhã, seja o seu pastor, o seu discipulador, alguém que você se identifica, que você ama, que você gosta, que você gostaria de ir até essa pessoa e pedir perdão e falar: olha, eu quero ajuda. Eu não quero ser mais aquele filho mais velho que fica sozinho, murmurando, reclamando. Eu quero andar com alguém, eu preciso. Eu quero incentivar você a sair do seu lugar agora, ir até aquela pessoa que representa a paternidade de Deus na sua vida. E se você não tem essa pessoa, eu quero convidar o Álvaro, o Alex, meus irmãos, pastora Mara, os irmãos, que você possa simbolicamente ir até essas pessoas, como se você estivesse jogando nos braços do Pai, e você dissesse: eu sou o filho mais velho. Pode ir, irmão, pode sair do seu lugar.